O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, criançada, tudo bem? Eu sou a professora Ana Lúcia, estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre matemática, né? Uma aula de matemática sobre tabelas e gráficos. O que será que nós vamos aprender hoje? Tabelas ou gráficos? Vamos ver? Olha só essa situação. Na escola onde a Sabrina estuda, antes da pandemia, foi realizada uma pesquisa sobre as brincadeiras preferidas das crianças. Aquelas brincadeiras que vocês adoram brincar no pátio, né? E vejam só as brincadeiras preferidas da turma do terceiro ano. Quais foram elas? Então, tem a amarelinha, porque foram enumeradas várias brincadeiras na escola. Mas a turma do terceiro ano elegeu essas 3 brincadeiras como as preferidas deles. Então, é a amarelinha, o pega-pega e o esconde-esconde. E as crianças foram votando. Vocês perceberam que tem uma lista de crianças que foram votando? Vamos contar quantas crianças votaram em cada brincadeira? Vamos lá? Então, em relação à amarelinha, começando pela Ana Luísa, tá? Vamos contando junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 crianças votaram na amarelinha como a sua brincadeira preferida. Vamos ver no pega-pega? Então, começando pela Alice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, foram 16 crianças que elegeram o pega-pega como a sua brincadeira preferida. E teve mais uma turma que votou no esconde-esconde. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 crianças votaram no esconde-esconde. Então, olha só que interessante. Depois, a professora do terceiro ano organizou os dados coletados numa tabela. Observem, vocês já viram na aula do professor Charles que as tabelas, elas têm algumas características, né? Então, vamos ver algumas dessas características, se a forma com que a professora organizou realmente é uma tabela. Tem um título essa tabela? Tem, olha aqui o título. Brincadeiras preferidas do terceiro ano, não é? Aí, tem colunas? Sim, olha, tem coluna 1, né, que são os itens, as brincadeiras, e o número de votos, certo? Então, as brincadeiras estão aqui, olha, e os votos a turma do terceiro ano, estão aqui, organizadas aí pelos votos de das crianças em relação às brincadeiras. E tem uma fonte essa tabela? Olha a fonte aqui, olha, vejam. Qual é a fonte? É a turma do terceiro ano da escola da Sabrina. Então, tá muito legal essa tabela, não tá? Bem organizadinha com os elementos que o professor Charles disse para vocês na última aula, certo? Vamos analisar então, depois da contagem dos votos, a professora organizou a tabela. Vamos ajudar a Sabrina na leitura, interpretação e comparação desses dados? Vamos lá?
qual foi a brincadeira mais votada pelas crianças do terceiro ano? Se nós olharmos para a tabela, fica fácil ver? Ah, vejam só! Então, a brincadeira mais votada, se nós observarmos aí na tabela, fica fácil de ver? Ó, fica. O pega-pega foi a mais votada, né? E o esconde-esconde foi o menos votado. Ó, fica fácil ver aqui. Então, vamos ajudá-la a responder. Qual foi a brincadeira mais votada? O pega-pega. E a menos votada? O esconde-esconde, certo? Agora tem uma outra pergunta. Sabendo que todos os alunos do terceiro ano votaram, quantos alunos tem na turma? Como será que a gente pode fazer isso, gente? Ah, vamos fazer esse cálculo juntos? Bom, a Sabrina viu como foi a votação das crianças em relação às suas brincadeiras preferidas, certo? A turma do terceiro ano. Mas ela ficou curiosa para saber como a tabela ficaria se os votos fossem separados por meninos e meninas. Olha, eu acho que vocês podem me ajudar a completar essa tabela para satisfazer a curiosidade da Sabrina. Bom, a gente sabe que a amarelinha teve 12 votos. Se 7 meninos votaram na amarelinha, elegeram a amarelinha, quantos foram as meninas então? Do 7 para eu chegar no 12, vamos tentar ver junto? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 5 meninas que votaram na amarelinha. Agora, eu tenho os votos das meninas. Lembrem, quantos foram os votos mesmo da turma? Todas as crianças misturadas, meninos e meninas, votaram. 8 crianças votaram no esconde-esconde. Se eu sei que são 3 meninas que votaram no esconde-esconde como a brincadeira predileta, quantos são os meninos? E agora? Ó, vamos lá. Tenho 8. Vejam, na minha mão ficou fácil de ver? Se eu tenho 3 meninas, quantos meninos são? 5. Você viu como ficou fácil? E o pega-pega? O pega-pega, aí é moleza, né, gente? 14, 15, 16. Ó, então eu tenho 14 meninos, sabendo que 16 crianças votaram no pega-pega, eu tenho 2 meninas. Daí, a professora organizou a tabela dessa forma e satisfez um pouquinho a curiosidade da Sabrina. Mas vejam, vamos então responder mais essas perguntinhas para ficar claro para a Sabrina como é que esses dados estão organizados. Qual foi a brincadeira mais votada pelos meninos? A gente apenas completou a tabela, mas a gente não viu qual foi a brincadeira mais votada pelos meninos. Vamos voltar na tabela um pouquinho para ver? Olha só, vamos olhar a coluna dos meninos, né? Olha que legal. Então, os meninos é que elegeram o pega-pega como a brincadeira que eles mais gostam. E, muito bem. E as meninas? Vamos ver na tabela? As meninas, qual foi? Foi a amarelinha que ganhou entre as meninas, certo? A amarelinha. E a menos votada pelos meninos? Foi o esconde-esconde, certo? E aí tem uma última pergunta. Sabendo que todos os alunos do terceiro ano votaram, quantos são as meninas e quantos são os meninos? Vamos ver como que essa turma está dividida? A partir dos votos dos meninos e das meninas por brincadeira, vamos ver como que essa turma se organiza entre meninos e meninas? É isso que a gente precisa calcular para responder essa última questão. Então, nós sabemos que a amarelinha
A amarelinha são os meninos, né? Votaram 7 e as meninas 5. O esconde-esconde os meninos foram 5 votos dos meninos e 3 das meninas. E a brincadeira de pega-pega recebeu 14 votos dos meninos e 2 das meninas. Como que a gente vai saber quantos meninos tem nessa sala e quantas meninas? Então, vejam só. Nós temos... Vamos contar, porque são números baixos, a gente nem precisa fazer conta. Vamos usar cálculo mental. Se eu juntar esses dois aqui, que número que eu tenho? 5. 5 mais 5, 10 meninas, certo? E aqui, 14. Dá para eu contar 14 mais 5? Facilmente. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, aqui eu tenho 19 mais 7. Se eu tirar 1 do 7, ficam 6. Eu vou ter mais um aqui, eu vou ter 20. 20 mais 6, eu tenho 26 meninos. Olha que interessante, a gente sabe que nessa turma são 36 alunos, sendo 26 meninos e 26 meninos e 10 meninas. E agora, eu deixo uma proposta para vocês fazerem em casa, tá? Então, proposta para fazer em casa. Pesquisem com seus familiares, que podem ser seus pais, avós, tios, pode ser até pelo WhatsApp. As brincadeiras que eles mais gostavam quando eram crianças e organizem uma tabela com esses dados. Vocês podem fazer o registro no caderno, né? Podem e devem fazer. Não se esqueçam do título da tabela, tá? E a fonte, que daí vocês podem colocar membros da família e o nome de vocês para concluir. Organizem esses dados de uma maneira bem bonita, bem caprichada e até a próxima aula. Olá, eu sou a professora Vanusa, da Rede Municipal de Ensino. Estarei conversando com vocês um pouquinho a respeito do gênero crônica. A minha aula é língua portuguesa. Você já ouviu falar sobre crônica? Nós sabemos que nós estamos rodeados por diversos gêneros. Gênero carta, gênero receita. Os gêneros podem ser orais ou até mesmo escritos. Mas hoje eu vou falar com você sobre a crônica. Crônica é uma palavra que vem do grego. Os gregos são uns povos muito antigos. E da nossa língua portuguesa há diversas palavras de origem grega. Por exemplo, astrologia, cronologia, empatia e a crônica também. Vem do grego cronos. E o gênero, de fato, possui uma ligação direta com o tempo, porque tem base com fatos simples do cotidiano expostos em uma linguagem literária. Vocês vão compreender melhor quando eu fizer a leitura de uma crônica. As principais características do gênero crônica são: escrita em textos curtos e de fácil compreensão. Diferentemente de um conto, de uma reportagem, a crônica é um texto um pouco mais curto e simples, pois possui uma linguagem despojada e narra situações do cotidiano, situações do nosso dia a dia. Geralmente, a crônica possui o uso de poucos personagens
têm um caráter crítico sobre comportamentos e situações. As crônicas normalmente vão fazer uma crítica a uma situação social, de uma forma bem leve e, às vezes, com uso de humor crítico, irônico e sarcástico. Há diversos tipos de crônicas. A crônica pode ser descritiva, pode ser narrativa, a crônica pode ser dissertativa, ou ela pode ser uma crônica narrativo-descritiva. Há também crônicas humorísticas, que é o tipo de crônica que eu estarei fazendo a leitura para vocês daqui a pouco, crônica lírica, crônica poética e crônica jornalística. Agora eu vou fazer para vocês a leitura da crônica Aprenda a Chamar a Polícia. Essa crônica é de Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo é escritor de crônicas, poemas e muitos outros gêneros. Presta atenção na leitura. Eu tenho um sono muito leve e numa noite dessas notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado. Mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali, espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não, e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que iriam mandar alguém assim que fosse possível. 1 minuto depois, liguei de novo e disse com voz calma: Oi, liguei há pouco, porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa, eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12 que eu tenho guardado em casa. Para essas situações, o tiro fez um estrago danado no cara. Passando menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros de polícia, um helicóptero, uma unidade do resgate, uma equipe de TV. Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava olhando com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela casa era do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. Eu respondi: Pensei que tivesse dito que não havia ninguém. Obrigada por vocês terem ouvido a crônica, aprendido mais um pouquinho a respeito desse gênero. Até a próxima! Olá, eu sou a professora Ana Lúcia. Eu estou aqui para ler uma história para vocês hoje. A história que eu escolhi para os alunos do 5º ano é desse livro, chama Armazém do Folclore, do Ricardo Azevedo, que se chama A Bruxa, a história que eu vou ler. Mas esse livro ele é muito interessante, ele traz vários gêneros textuais que vocês podem aproveitar depois para ler quando vocês voltarem para a escola e pesquisarem a respeito desses gêneros. Tem trava-línguas, tem contos populares, tem receitas, tem adivinhas, tem lendas, quadras, né? E as frases feitas ou ditados populares, tá bom? Agora vamos iniciar a história? Se chama A Bruxa. Bruxa existe em tudo quanto é lugar. Pode ser na cidade grande, numa vila minúscula esquecida atrás do morro, entre gente civilizada, entre os povos que vivem no mato, na América, na África,
na Oceania, na Europa, na Ásia, no raio que o parta. Tanto faz. Em todo lugar do mundo tem sempre alguém sofrendo por causa de bruxa. É que as bruxas, na verdade, são o símbolo da maldade, da coisa ruim, da coisa que vem para machucar, das doenças, guerras, injustiças e desgraças que acontecem. Como desgraça existe em todo canto existem bruxas. E elas costumam ser descritas assim: mulheres velhas, esquisitas, suspeitas, narigudas, tortas, enrugadas, corcundas, cacarentas, fedorentas, gosmentas, nojentas, quiandentas, sujentas e mal vestidentas. Por esse mundenta, fedorenta, infernizandenta, avidenta das peçoentas. Dizem que elas conseguem fazer uma pessoa cheia de saúde murchar, definhar, virar um corpo doente, caído numa cama de hospital. Dizem que são especialistas em separar os casais que se amam de verdade. Dizem até que gostam de raptar crianças recém-nascidas. Já é tarde da noite. A mãe lá, cansada e amorosa, dando de mamar a seu filhinho. O marido está longe, precisou fazer uma viagem qualquer. Depois da mamada, mãe e filho mergulham num sono gostoso. É quando a bruxa ataca. A peçonhenta ou passa pelo buraco da fechadura, ou entra voando pela janela aberta, ou se transforma num animal. Pode ser barata, aranha, mosca varejeira ou até um simples e inocente vagalume. Dentro do quarto, agarra a pobre criancinha, gargalha baixinho e desaparece no ar. No outro dia, quando a mãe acorda, a seu lado encontra o nada, o quarto inútil, o berço sem vida, sem serventia. Na verdade, ninguém sabe direito porque as bruxas roubam crianças. Uns dizem que elas apreciam comer ensopado de recém-nascido. Outros que as crianças são levadas e transformadas em bruxas, já que bruxa não tem filho. Também, quem ia ter peito para casar com uma jabiraca daquelas? Há ainda aqueles que garantem que as malignas roubam e matam recém-nascidos porque desejam acabar com a esperança. É fácil compreender. Às vezes, a gente olha um bebê de fralda, babando, chupando o dedo e se esquece de que aquela frágil pessoinha, um dia, mais para frente, pode ter uma ideia maravilhosa, inventar uma coisa genial, transformar para melhor o mundo em que vivemos. Sim, acontece que toda criança representa o que acabou de começar a existir, mas ainda vai existir durante muito tempo. A estrela que já brilha, mas vai brilhar muito mais. Toda criança significa a esperança, o novo, a ideia que ninguém ainda teve. Quem inventou a luz elétrica, por exemplo, um dia já foi um bebezinho babão como qualquer outro. Quem inventou o automóvel também. Quem inventou o computador fez muito xixi na cama quando era pequeno. No fundo, as bruxas existem para acabar com o sonho, para acabar com a esperança que existe dentro de cada um de nós. Há casos impressionantes. Um sujeito morava na boca do mato. Precisou fazer um trabalho no meio da floresta. Todas as tardes deixava as ferramentas, machado, enxada, essas coisas, encostadas numa árvore. No dia seguinte, voltava para continuar o serviço. Um belo dia, notou que as ferramentas estavam em outro lugar. No outro dia, foi a mesma coisa. O homem ficou encafifado. Certa tarde, em vez de voltar para casa, ficou escondido atrás de uma moita, só vigiando. Quando deu meia-noite, um cheiro forte de enxofre
com querosene tomou conta da mata. Logo depois, começaram a chegar as bruxas. Algumas apareceram voando, montadas em vassouras. Outras eram sapos, aranhas e morcegos, que chegavam soltando gargalhadas e viravam bruxas. Os dentes do homem doíam de tanto chacoalhar dentro da boca. Depois, as bruxas acenderam a fogueira e começaram uma dança alucinada. Algumas tocavam tambores, outras bebiam cachaça. E as árvores arrancaram suas raízes da terra e começaram a dançar também. E o solo tremia e chacoalhava, e os raios pipocavam no céu. Escondido atrás da moita, o homem chorava, mordendo a gola da camisa para não gritar. De repente, uma sombra cresceu na escuridão. Era a chefa das bruxas, uma coisa imensa, de olhos esbugalhados, com o nariz de porco, dentes amarelos, língua preta, unhas pretas, chifres e patas de boi. A monstrenga, com um charutão aceso no canto da boca, carregava no colo um bebezinho. Recém-nascido, foi a última coisa que o homem viu antes de ficar tonto e cair duro desmaiado. No dia seguinte, o sujeito acordou, voltou correndo para casa, juntou as coisas, foi embora e nunca mais voltou. Nos lugares perto do mar, as histórias são outras. Contam, por exemplo, que às vezes à noite as bruxas gostam de pegar os barcos ancorados e sair por aí. Dizem que elas conseguem ir até a Índia e voltar em menos de 4 horas. Fora isso, as danadas sabem fazer os barcos levantarem voo, navegarem de cabeça para baixo e deslizarem de marcha ré, andando em zigue-zague sobre as águas assustadas do mar. Quando de manhãzinha o pescador vai trabalhar e encontra seu barco todo arrebentado, já sabe que aquilo foi coisa de bruxa. Muita gente afirma que para espantar as bruxas é aconselhável botar uma tesoura aberta debaixo da cama, ou esconder as vassouras da casa, ou espalhar dentes de alho pelos cantos, ou tapar a fechadura da porta com cera de abelha. Dizem também que nunca se deve abrir a porta da casa antes de ouvir cantar o primeiro galo da manhã. Outra coisa, muita gente confunde as bruxas com as mulheres. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bruxas não são mulheres nem homens. São a maldade pura que às vezes aparece fantasiada de gente. Por essas e outras, fica difícil acreditar nesse negócio de tesoura aberta embaixo da cama ou cera em buraco de fechadura, achando que isso funciona. Funciona coisa nenhuma. Toda bruxa representa o mal. É o retrato da desgraça, da falta de amor, da doença sem cura, da guerra, da miséria, do rancor, da ganância, da burrice, da violência. Essas coisas que estragam a beleza do mundo. Enquanto houver famílias passando fome, enquanto houver gente pobre pedindo esmola na rua, criança sem chance de estudar, injustiça, ignorância, violência e gente egoísta que só pensa em dinheiro, 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 a vida será sempre difícil. E a maldade vai andar maltratando a gente por aí. Ou seja, a bruxa vai continuar solta. Talvez a grande missão do homem na Terra seja essa: acabar com a bruxa, matar o dragão da maldade, colocar um ponto final na vida egoísta, curar todas as doenças e trazer de volta para os 4 cantos do planeta, de uma vez por todas, o amor, a justiça, a paz e, claro, a esperança. Porque sem esperança é impossível construir um futuro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa versão
do Ricardo de Azevedo, da bruxa, né? A bruxa que ele coloca pra gente, como ele enxerga essa bruxa, e que nós nunca percamos a esperança. Até a próxima!